Pois bem, muito bom dia a todos aqueles que tanto me honram com comparecer a essas nossas pequenas reuniões, nossos encontros sobre o tema do direito notarial. Hoje vamos para a nossa reunião de número 25 e vamos tratar, continuar no tema de que estamos cuidando nos artigos publicados tão generosamente pelo Colégio Notarial, seção do Paraná. Colégio esse presidido pela tabeliã Mônica Guimarães de Macedo Dallavecchia, a quem apresento os meus agradecimentos pela oportunidade que me concede de reunir-me aqui com estudiosos e estudantes do direito notarial brasileiro. Fazer uma pequena observação importante, porque como o nosso público varia um pouco, é preciso que sempre se entenda por que é que nós estamos tratando das virtudes especiais. Ou seja, o tema que está em curso agora nessas nossas reuniões é o da moralidade pública. Isso quer dizer, da moral especial, de deveres, de condutas que são exigíveis de todos os integrantes da sociedade política, de todos os membros da comunidade. Aqui não se está, pois, cuidando da moral profissional do notário, do que se chama modernamente, a meu ver, com uma expressão em muitos aspectos criticável, mas comum de deontologia notarial. Aqui o que nós estamos cuidando são das virtudes especiais exigíveis de todas as pessoas de uma comunidade, mas particularmente exigível daquelas pessoas que na comunidade possuem uma autoridade maior, uma potestade maior. E assim é a posição do registrador, a posição do notário, a posição do juiz, a posição do promotor público, a posição de um delegado, de um advogado, enfim, de um médico e assim por diante. São pessoas que detêm no ambiente da comunidade uma determinada autoridade ou potestade de maior grau do que outras. Isso não as torna por si só melhores do que outras, mas sim mostra um quadro social diversificado. E eu, há algumas sessões anteriores, dos nossos encontros aqui, fiz a observação no sentido de que, se nós desejamos efetivamente atingir ao bem comum, não basta uma reforma meramente jurídica ou política, nós precisamos cuidar da reforma moral. Por mais que a reforma moral não seja suficiente para a resolução dos problemas da civilização, os problemas da civilização passam para resolverem-se pela reforma ética, reforma moral. Daí a necessidade, no meu modo de ver, de nós recobrarmos, reedificarmos, e em alguns casos, quando essa já esteja presente, vitalizar, animar efetivamente alguns ótimos notários que já têm essas duas consciências a que vou me referir, animá-los a prosseguir no seu combate em prol da sua atividade, das suas funções, mas, sobretudo, em prol do bem comum. Eu me refiro às duas consciências. A consciência própria, ou seja, pessoal, que diz respeito às condutas com que cada um pode melhorar. Todos nós somos pecadores, sabemos disso. Cada um pode melhorar a sua própria atuação, o seu próprio comportamento. E, além disso, uma consciência paideica, ou seja, uma consciência pedagógica, a consciência de que, com a nossa conduta, nós podemos dar exemplo para outras pessoas agirem do mesmo modo. Eu falei agora há pouco essa expressão pecado. Claro que ela chama logo a atenção para a ideia do pecado religioso, mas não é só isso. Existe o pecado moral. E o que eu queria aqui chamar a atenção, porque parece muito interessante, essa palavra pecado deriva do latim peco mais are, e que significa, na verdade, ferir o pé. Peco mais are significa ferir o pé.
Sabe aquela expressão muito comum aqui entre nós, é trivial, atirar no próprio pé, ferir o próprio pé, lesionar o próprio pé? O pecado faz isso. Ainda quando ele se dirige a prejudicar alguém, imaginemos um furto, um homicídio, um aborto, etc., visa a prejudicar alguém, no fundo, além da vítima que sofre os efeitos do pecado, quem mais se prejudica com o pecado é exatamente aquele que age. Às vezes ele não percebe, pensa tirar alguma vantagem transitória da sua atitude, mas, na verdade, o pecador, exatamente porque tem a ideia do pé com mais a areia, ou seja, atira no próprio pé. Então, é importante que imaginar que a conduta moral venha favorecer a nossa própria natureza. Portanto, já se justifica por isso. E mais ainda, na medida em que nós, como tenho dito, podemos animar ou estimular a que essas condutas morais sejam compartidas por toda a sociedade. Muito bem. Eu estou vendo aqui que eu estou não estou recebendo as notificações aqui. Eu espero que eu esteja no ar. Suponho que sim, mas, enfim, não estou recebendo informações. Habitualmente eu recebo comunicações simpáticas, generosas da audiência. Hoje não estou recebendo aqui. Bom, vamos lá. Nós vamos, depois de termos apreciado um quadro de classificação das virtudes especiais, quadro esse que eu, a propósito, calquei na lição de um opúsculo excelente de um notário, Bernardino Monterramo. Este, por sua vez, o havia estribado em uma doutrina clássica considerável, ou seja, não criou da própria cabeça essa classificação. Tratamos rapidamente de uma primeira virtude, que seja a virtude da religião. Em seguida, iniciamos o tratamento das duas espécies da chamada virtude da piedade. Uma delas, a piedade familiar, que foi vista nos dois encontros anteriores nossos em que tratamos desse assunto, e hoje vamos tratar da virtude patriótica, do patriotismo, da piedade em relação à pátria, ou seja, virtude de piedade patriótica. O texto, eu suponho que o prezado Pedro Bragato já tem feito isso com muita diligência e generosidade e a competência habitual, indicado já para a leitura dos senhores, para que acompanhem aqui as minhas observações, senão a da própria doutora Mônica também já deve tê-lo feito. Bom, o que digo aqui no texto é que, ainda que de maneira muito concisa, muito periférica, esse exame que estamos a fazer, o percurso é longo. Caminhamos assim, muito pelo alto, sem grande aprofundamento, mas caminhamos longamente. E, nesse momento, vamos tratar desta piedade patriótica, ou seja, o patriotismo temperado. Por que se fala aqui em patriotismo temperado? Porque chamemos atenção para algo muito importante. No plano das virtudes morais, não das virtudes intelectuais, das virtudes morais, aplica-se perfeitamente o critério, um aforismo conhecido, que diz in medio stat virtus, ou in medio est virtus. Ou seja, no meio está a virtude. Não é um meio simplesmente de somar o mais e o menos e dividir por 2 e aqui é o meio. Não. É um meio que supera a deficiência de um lado e o excesso de outro. Então, nas virtudes morais, essa mediania superior, que não é mediocridade, é uma média superior, é importante. Por isso, o patriotismo tem que ser temperado, para não ser excessivo. Mas também temperado para não ser faltante, para não ser uma abdicação daquilo que o equilíbrio em relação à veneração que temos que ter pela pátria exige. Para que nós entendamos o que é a virtude da piedade patriótica, nós temos que, ainda que rapidamente, considerar um tanto que coisa é a pátria, que coisa é a ideia da pátria. E, sobretudo, distinguir o conceito de pátria de um conceito que lhe é relativo, que é o conceito de nação. São coisas distintas. O patriotismo não é o nacionalismo. São coisas diversas, como
como veremos, porque a pátria não é a mesma coisa que a nação. Nessa trajetória que vamos seguir, eu vou aproveitar aqui para indicar alguns autores cuja leitura eu sugiro para aqueles que queiram dedicar-se um tanto, não só a este tema, mas a temas correlatos, são autores muito interessantes. E hoje estou fazendo indicação com uma bibliografia mais completa, porque a direção da Uniregistral, a meu ver, muito sabiamente, pediu-me uma tarefa que vai me custar muito para fazer, essa é a verdade, que é indicar todos os livros que eu venho citando ao largo destas 170 e tantas aulas já escritas e 150 e tantas proferidas lá no nosso encontro de todas as quartas-feiras pela manhã, do Registro sobre Registros. Porque alguns, e eu aqui indico, por exemplo, o nome importantíssimo do doutrinador de grande valia, o doutor Ivan Jacopetti, diz que alguns livros são interessantes e estão fora da referência comum na área. Então, são leituras que nós podemos ir fazer para complementar a nossa formação cultural. Todos nós necessitamos disso, não é? Os livros são, por assim dizer, os nossos manuais de instrução, suprir as lacunas que todos nós temos. A leitura é importante para que nós façamos o mesmo percurso o mais possível que os autores desses livros fizeram. Então, o primeiro livro que eu vou indicar aqui é o Dicionário de Política, escrito por José Pedro Galvão de Souza, Clóvis Lema Garcia e José Fraga Teixeira de Carvalho. Esse livro ainda se encontra. Aquela livraria lá do Maranhão, a Resistência Cultural, é uma editora muito interessante, possui esse livro e o vende com um bom desconto. Vale muito a pena esse Dicionário de Política. Embora tenha sido publicado em final do século XX, é um livro muito ponderado, ele se escreveu ao longo de praticamente 20 anos. Eu acompanhei a parte da elaboração desta obra, que foi feita, na maior parte das vezes, na Casa da Rua Avaré, a famosa Casa da Rua Avaré, no bairro do Pacaembu, em São Paulo, onde então residia o Dr. José Pedro Galvão de Souza. Para quem não sabe, José Pedro Galvão de Souza foi provavelmente o maior filósofo do direito no Brasil. Na verdade, ele tem mais celebridade no exterior do que no Brasil. Isso costuma ocorrer. Mas foi um grande pensador. Clóvis Lema Garcia foi também professor da Universidade Católica de São Paulo, ainda vive. E José Fraga Teixeira de Carvalho foi desembargador aqui em São Paulo. Um grande conhecedor também de lógica, de filosofia. E esse José Fraga foi, além do muito débito que tem em relação aos três, foi assistente do professor Leonardo Van Acker, cujo nome dispensa explicações, né? Tamanha o vigor intelectual que possuía, grande professor aqui da Universidade de São Paulo. O segundo livro que eu estou indicando é de um pensador do Rio de Janeiro, uma obra preciosa, Gladstone Chaves de Mello. Origem, Formação e Aspectos da Cultura Brasileira. Esse é um livro relativamente pequeno, de uma leitura maravilhosa, e realmente mostra bem como se formou a cultura brasileira. Por isso, nós vamos recuperar ali, muito claramente, a ideia da pátria. O terceiro livro é o do padre Leonel Franca, A Crise do Mundo Moderno. Depois de eu ter escrito esse trabalho, eu vim a saber da reedição desta obra, agora há pouco tempo. Já há uma edição nova da Crise do Mundo Moderno, de Leonel Franca, que era, além do mais, um grande escritor. Além de ser uma obra cultural muito relevante, ele tem um estilo de escrita muito interessante. Entre os estrangeiros, estou mencionando apenas dois. Alberto Caturelli, La Pátria e l'Ordem Temporal. O professor Caturelli é de Córdoba, na Argentina, e esse livro, embora diga muito respeito ao problema das Malvinas, das Ilhas Malvinas, ele tem todo um substrato acerca do conceito de pátria, como poucas vezes vi nas obras que tive a ocasião de ler. E, finalmente, esta obra, Siete Virtudes,
Olvidadas, de Alfredo Sainz. Alfredo Sainz é um pensador contemporâneo, tanto quanto Alberto Caturelli, argentino. A meu ver, hoje, é o maior literato dos que eu conheço da Argentina. Escreve muitíssimo e muitos livros, e todos de muito boa qualidade. Esse livro é magnífico, Sete Virtudes Olvidadas, entre as quais virtudes ele trata exatamente a virtude da piedade patriótica, do patriotismo. Bom, feitas as indicações, vamos ao que viemos. E começar aqui a nossa aventura de ir trilhando esta matéria. O vernáculo, ou seja, em português a palavra pátria, provém diretamente de um substantivo latino, pátria, patriae. Como sabem, sempre se indica nas citações o nominativo e em seguida o genitivo. Ou seja, pátria e da pátria, genitivo singular. Portanto, a palavra pátria tem como genitivo singular, que significa em português da pátria, patriae. Palavra, pois, de primeira declinação. Que tem, entre outras, acepções de terra. Pátria, sobretudo, significa, entre outras acepções, terra. Terra natal. Sim, o nosso Francisco Saraiva, dicionarista de língua portuguesa, indica exatamente a ideia de pátria como terra natal. Isso remonta-se ainda ao grego, ou seja, a palavra não vem diretamente do latim, mas é remontada ao grego, segundo Ernu e Meyer. Aí saiu um erro, em vez de O, está escrito o nome do Ernu, está com um P, aí, por favor, corrija. Significa pátria também. A palavra já vinha do grego. Mas o latim, além do substantivo pátria, possui um adjetivo de primeira classe, né? Como sempre ocorre os adjetivos de primeira classe, com 3 gêneros: o masculino, o feminino e o neutro. Aí se lê patrius, pátria, patrium. Portanto, a palavra pátria aparece escrita da forma como nós escrevemos em português, salvo a faltante aí o acento, como forma feminina desse adjetivo. Que significa do pai, ancestral, figuradamente hereditário. Daí que isto se vê claramente derive de pater, patris, já que uma palavra de terceira declinação no latim, que significa pai. Pátria vem da ideia de pai. Por isso, a ideia de pátria compreende especialmente a de terra dos pais. Terra patrium. A de terra onde se nasce. A minha pátria é a terra onde eu nasço. O conceito de pátria, pois, empolga de algo que provém do passado. Eu nasci ali, meus pais nasceram ali. Essa é a minha pátria. Eu recebo isso ao modo de uma herança, de um legado histórico. A pátria, essa é uma expressão de Alberto Caturelli, não se concebe sem sua tradição histórica. Vamos ver já um pouquinho sobre a ideia de tradição. Pátria é a terra onde se nasce, é a terra dos pais. Aqui lemos em Galvão de Souza e nos outros autores do Dicionário de Política. É o chão, o território, cenário do desenrolar de fatos. Alguns fatos muito importantes, outros heróicos, que vão enchendo de ressonâncias de história a vida de um agrupamento humano. Quem pode esquecer, por exemplo, da gesta do nosso povo ao expulsar o invasor francês? Quem pode esquecer da gesta do nosso povo ao expulsar o invasor holandês? Mas agora, alguns acham que a Amazônia pode ser entregue pura e simplesmente à cobiça internacional. Isso é uma falta de patriotismo manifesta. Pátria, como prosseguem esses autores, é uma terra humana, porque ressuma gestos e gestas, fatos e feitos que contam a história de um povo, despertando uma afetividade viva e sensível. É por isso que muitos ainda, como isso é interessante notar, muitos ainda se emocionam ao ouvir o hino nacional. Muitos ainda bradam de amor, por exemplo, quando ouvem este magnífico hino que temos aqui, que é o hino da independência. Porque é o sentimento de toda uma história que vem junto.
Daí que sendo a pátria a terra patrum, a terra dos pais, na qual nascemos, o amor patriótico seja tão próximo, seja tão próximo do amor da família. O amor da pátria está muito próximo do amor da família, porque nós recebemos tudo isso pela tradição familiar. Diversamente, a palavra nação vem do latim natio, nationis, também depois de terceira declinação, de que resulta a forma nominal natus, natus. O nominativo significa nascimento, e no ablativo, idade. Natus quer dizer também idade. Ou noutra declinação, agora essa aqui de segunda declinação, natus, nati. Os adjetivos natus e nata significam o filho e a filha. Já vejam, pátria vai dar-nos a ideia de pai. Natus e nata, a ideia de filho e filha. Como termo geral, abrangendo ambos os sexos, nós temos o uso de filhos, filii, como em português, não é? Falamos isto, filhos, no plural, para abranger tanto aqueles que sejam do sexo masculino quanto sejam do sexo masculino. Falamos netos, por exemplo, para abranger os homens e mulheres. E no plural nós temos em latim liberi, que significa crianças, mas que figuradamente significa filhos. Aqui é interessante, vou fazer um parênteses para observar um critério. Como é que nós temos que nos referir quando vamos fazer uma palestra? Olha, temos aqui professores no grupo, né? A professora Mônica dando aulas até no INCOI, a professora Isabela dando aula lá em Miguelópolis, a professora Aline, aqui juíza de São Paulo, dando aulas também. Ou seja, muitos dos senhores já têm dado aula. O doutor Pedro Bragato andou lecionando também um período aí. Nós temos, e sempre essa dificuldade. Como é que nós vamos nos referir? Temos sempre que falar senhores e senhoras, cada vez que vamos falar. Bom, o critério é muito simples. Se a palavra é a mesma e se apenas muda, vai mudar uma letrinha, não há necessidade. Meus filhos é o plural de filhos e filhas. Meus senhores é o plural de senhores e senhoras. Quando a situação é diversa, por exemplo, eu quero falar, em vez de senhores e senhoras, eu quero falar cavalheiros, aí sim, a palavra damas não tem a mesma escrita, não é apenas a mudança de uma letra que vai nos diferenciar uma coisa de outra. Então, nesse caso, se justifica cavalheiros e damas, ou damas e cavaleiros. Agora, ficar falando senhores e senhoras, meus filhos e minhas filhas, isto é um excesso, esse rebarbativo, e efetivamente não se justifica esse acréscimo. Isso aqui é um modismo só para atender aí ao politicamente correto. Eu não digo meus alunos e minhas alunas, meus alunos. Assim, enquanto pátria diz respeito aos pais, nação, diz Alfredo Sainz, tem que ver mais bem com os hijos, com os filhos, os herederos, com os herdeiros. Então, essa distinção são palavras correlatas. Pátria e nação, portanto, apresentam-se em correlação, certa conexão, e é interessante, qual é o tema que parece avultar nesse relacionamento? É o do tempo. Há um vínculo, um sinal, um selo de temporalidade nessas duas ideias. A pátria é aquilo que vem do passado. A nação é o que se abre ao futuro. A nação é aquilo do que já nasceu e progride ou que está por nascer. A pátria é aquilo que já vem dos nossos maiores, que vem dos nossos pais. Aqui é uma expressão ainda de Alfredo Sainz. Todo pueblo vive em um presente. Isso é verdade. Sempre vivemos um presente. Pero que en él se refleja su entero passado e se antecipa todo o seu futuro. Interessante, nós vivemos no presente, um presente que reflete o nosso passado e que se destina e se antecipa para o futuro. O que nós fazemos hoje terá algum reflexo possível, maior ou menor, com maior ou menor graduação,
em relação ao futuro. Por isso que nós temos que, recebendo esse legado, tratar de preparar melhor esse legado, para deixá-lo em melhores condições para as gerações futuras. Assim é na nossa vida familiar. Vejamos, vamos pegar a coisa de maneira muito comum. Recebemos a educação dos nossos pais, tratamos de ver naquilo que nossos pais acertaram, naquilo que os resultados não foram tão bons, tratamos de retificar isso. E com isso ir progredindo para preparar melhores tradições, preparar melhores legados, projetar-nos para o futuro. Nós recebemos algo do passado. Portanto, a pátria é a herança dos nossos pais e constitui, em resumo, aquilo que o povo presente recebe hoje para, aperfeiçoando esse legado, transmitir às novas gerações. Receber e transmitir, atenção para isso, supõe dinamismo. Que dinamismo? Da entrega. Eu não posso receber sem que haja uma dinâmica. Que dinâmica? Da entrega. E isso corresponde ao vocábulo latino traditio traditionis. Quando se fala em tradição, não se deve pensar em conservação pura e simples. Tradição não é fundamento de museu. É uma conservação para alguma coisa. É um substantivo derivado, esse verbo, substantivo traditio traditionis, de terceira declinação, deriva do verbo latino trado. Isso está no indicativo, primeira pessoa do presente do singular. Trado, infinitivo tradere. Significa entregar, transmitir. Tradição é entrega. Assim, a tradição, com o recebimento do que o passado nos entregou, é o pressuposto de um aperfeiçoamento progressivo. Vitor Pradeira, que tem um livro magnífico chamado O Novo Estado, há uma tradução para o português, de Lisboa, tradução de Lisboa, de meados do século passado, chamado O Novo Estado. Quem sabe aí, o Dr. Loredo, que é o editor lá da Resistência Cultural, tem a ideia de republicar esse livrinho, O Novo Estado, de Vitor Pradeira, que é um autor espanhol, na verdade. Vitor Pradeira diz isto: a tradição é o passado que se faz presente e tem virtude para fazer esse futuro. Ou seja, é o passado que nos chega porque teve força para chegar até hoje. Mas tem virtualidades que nós devemos explorar para fazer esse futuro. Bom, aqui então temos de perguntar: que elementos dão fisionomia à nação? Essa coisa que está nascendo. Ou, em palavras gráficas, por que somos a nação brasileira e não a argentina? O que nos distingue? Por que a comunidade de Portugal não é o mesmo que a comunidade da França? Os elementos fundamentais, ou fatores fundamentais da nacionalidade, são os que vêm da pátria. É a pátria que dá a feição da nacionalidade. Nesse tempo que estamos vivendo um verdadeiro furacão globalista, não é? Ou seja, tendência de... não é a globalização que eu falo, é do globalismo, tendência de impor-nos uma ordem mundial e que leva à desconstrução consequente das nações. É, portanto, um tempo em que nós esperamos mais da observância da piedade patriótica, porque é ela que pode conduzir-nos efetivamente ao verdadeiro progresso, que sempre está na linha de continuidade, não de rupturas. Continuidade do quê? Continuidade das nossas chamadas históricas, das vocações históricas, e não das revoluções dissolventes e anárquicas, que apostam no caos. A piedade patriótica, por isso mesmo que é uma virtude moral, assentada na reta razão, como é que nós consideramos isso do ponto de vista moral? Não estamos falando aqui no plano religioso. Do ponto de vista moral, as virtudes significam comportamentos habituais ditados pela razão reta, pela recta ratio. A piedade patriota evita, assim o fez ver um grande pensador, que foi Louis Lachance, os erros e os desvios de um sentimento nacional exagerado, que às vezes, é uma citação também de um outro autor contemporâneo, Lumbreras, degenera em fanatismos coletivos. Nós já vimos o que é esse nacionalismo exacerbado. Tomemos isso, por exemplo, com o nacionalsocialismo alemão. De algum modo, embora com uma versão internacionalista, o que foi o nacionalismo russo.
Ao mesmo tempo, por meio da veneração equilibrada da herança do passado, herança é essa que pode e deve mesmo aperfeiçoar-se, aprofundando-se, quando o caso, retificar-se. Muitas vezes eu tenho que retificar realmente os legados. Ao mesmo tempo que fazemos isso, nós deixamos, exatamente por isso, incorrer na soberba do chamado complexo do descobridor. A expressão é do Bernardino Monterrano. Porque o descobridor tem a mania de achar que encontrou o mundo, esperava o nascimento dele para resolver todos os seus problemas. Então ele se lança ao culto idolátrico da novidade. É uma coisa ótima, né? A novidade, porque nós todos temos comichão da novidade, achamos sempre que as coisas vão melhorar porque são novas. É essa a ideia. Quando paramos um pouquinho para pensar, vemos que é bobagem. Não são todas as novidades que são boas. Eu, por exemplo, esta semana, como muitos sabem, tive uma novidade ótima. Nasceu o Joaquim, meu terceiro neto. Ótimo. Isso é uma novidade boa. Novidade ótima. Excelente. Bom, há novidades péssimas. Nem tudo que muda, muda para melhor. Às vezes ficamos nessa ideia falsíssima e perigosa de que toda mudança é boa. Vamos mudar. Então, projeto. Vamos agora com a coisa nova. Queremos coisas novas, mudanças, etc, etc. E precisamos pensar se vale a pena mudar. Se a mudança é para melhor ou não. Largamos a estabilidade, que pode ir aos poucos levando algumas correções de rumo, em favor de um salto às cegas. Então, nós voltamos à nossa pergunta e devemos considerar quais elementos devem receber a veneração própria da piedade patriótica. Ou seja, muito bem, eu quero ser patriota. Estou convencido de que essa é uma virtude que deve ser exercitada para o bem das gerações futuras, para o meu próprio bem, para o bem da minha geração atual, para a reverência com as gerações passadas. Mas o que é que eu tenho que, na verdade, venerar? O que é que eu tenho que respeitar? A pergunta corresponde a dizer de quais fatores se compõe o legado da pátria. O que é que vem nesse legado? Bom, vários são esses elementos. Primeiro, a terra em que se nasce. Segundo, a língua que se fala. Bom, vamos falar um pouquinho. A terra em que se nasce. Nós vemos aqui, nesses últimos tempos, esse despropósito além do que, com dados falseados, de pretender entregar. Eu não entendi bem uma coisa. Quando se fala que a Amazônia é o pulmão da Terra, eu fico imaginando o seguinte: o pulmão consome oxigênio, não gera oxigênio. Eu não entendi por que se diz que a Amazônia é o pulmão da Terra. Bom, mas deixemos isso para lá. A gente que quer entregar a Amazônia à cobiça internacional. É um desprezo à terra em que se nasce. É um desprezo também, aqui, quer dizer, a história que se viveu, porque não esquecemos que, certa vez, com o sangue dos nossos antepassados, expulsamos o invasor francês aqui. Segundo, a língua que se fala. Hoje vivemos um grande desrespeito à língua, um descuido da língua. Sem contar que isso aflige frequentemente a própria expressão do pensamento. Quem não domina a linguagem expressa mal o seu pensamento e acaba pensando mal, essa é a verdade. Além do mais, comete uma moléstia contra o patriotismo, contra a pátria. Terceiro, a religião que se cultua. Ou seja, qual foi a religião cultuada na pátria? Que, no mínimo, para dizer o mínimo, merece respeito, merece reverência. Já pelo aspecto cultural, eu já não falo aqui do tema da fé. Não estamos falando da fé. Estamos falando simplesmente do respeito que se há de ter pela religião que foi a religião dos nossos maiores. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que, certa vez, passamos de Monte Pascoal à ilha de Veracruz, e de ilha de Veracruz à terra de Santa Cruz. Isto nem sempre se considera no exame do que deve ser o respeito, quando menos cultural, à religião dos nossos antepassados. A matriz biológica, a nossa herança étnica. No caso do Brasil, esta particularidade magnífica do caldeamento racial. O português
gerou-nos para ser, no fundo, um componente imenso de caldeamento. Aqui recebemos povos de todas as raças. A nossa herança é uma herança ampla. Aquela frase conhecida de um autor nordestino, mas que parece que já vinha de autores anteriores a ele, de que o Brasil é o resultado de várias raças, e aqui se faz, efetivamente, um conjunto imenso de virtudes, exatamente por essa abertura do português a todas as raças. Isso foi grande, talvez um dos grandes, não a grande, mas um dos grandes fatores importantes da civilização lusitana, de sermos civilizados por Portugal. A grande graça do Brasil foi de ter sido exatamente formado, solidado, educado pelo português, pela civilização portuguesa. Isso é um motivo de grande glória para nós. Finalmente, por exemplo, eu aqui não estou esgotando todos os fatores, mas algo que disse Louis Lefir. Louis Lefir foi um grande pensador, um grande jurista, que é o vouloir vivre coletivo, ou seja, a vontade de viver coletivamente, o desejo de viver na coletividade. Isto era, sobretudo, muito significativo quando, até já na segunda metade do século XX, era muito frequente a vibração nacional quando se dava alguma competição internacional esportiva, sobretudo o futebol. Isso foi decaindo, lamentavelmente, nos últimos tempos, e nós fomos perdendo um pouco. Mas eu ainda vejo isto em algumas comemorações, a forma como acompanho pessoas torcendo pelo Brasil em determinadas competições esportivas. O futebol é que caiu um pouco isso por motivos adicionais, acidentais. Mas isso é matéria para outro exame. Bom, o que é a Terra? Tratemos do primeiro elemento. Depois, nas aulas seguintes, vamos tratar dos demais. A Terra, portanto, como dissemos, a pátria é o lugar em que se nasce. Essa é uma expressão que já está em Cícero. É o nosso solo natal. Esta é minha pátria, disse o jesuíta Alfredo Sainz. Meu lugar de origem, a terra de meus pais e minha própria terra, inseparável de minha natureza concreta. Note bem, essa é a ideia da natureza concreta. Nós temos uma natureza comum, todos os seres humanos, todos os entes humanos têm uma natureza comum, somos animais racionais, mas temos cada um de nós uma natureza concreta. E a minha natureza concreta, a natureza concreta de cada um dos senhores, é ligada à terra onde se nasce, a terra de seus pais. Isso é o que se chama, a Simone Weil chama isso, é uma parte do que se chama de enracinement, o rooting dos ingleses. Ou seja, o enraizamento. Estamos enraizados à terra em que nascemos. Por isso, o patriotismo é inscindível de uma determinada geografia, de um território concreto. A tal ponto que ainda eu vá para longe da pátria, isso prossegue ainda Alfredo Sainz, ainda que dela me ausente para sempre, levo comigo sua paisagem, seu entorno físico, até suas cores e seus aromas. Quando o imperador Dom Pedro II saiu do Brasil, injustiçado como foi, todo mundo sabe que houve efetivamente um movimento militar que derrubou o governo imperial. Na verdade, é o que parece, hoje a historiografia leva a isso, o objetivo era impedir que a princesa Isabel se tornasse a imperatriz brasileira, como era da linha sucessória. Dom Pedro II, a quem pessoalmente se fez muito bem o padecimento desse golpe. Interessante que ele, do ponto de vista pessoal, quem lê a biografia de Dom Pedro II, vê que para ele foi um bem sofrer o golpe militar que instaurou a República. E Dom Pedro II levou uma porção da terra brasileira para depositar sua cabeça morta com uma forma de travesseiro. E aí aquela frase magnífica: sereno, esperarei em meu jazigo a justiça de Deus na voz da história.
Muito bem. Sereno, esperarei em meu jazigo a justiça de Deus na voz da história. Assim disse o imperador Dom Pedro II. Vejam se a propósito, agora chamo a atenção para outro grande pensador, além daqueles que eu mencionei no início dessa exposição, que foi Antônio Sardinha. Antônio Sardinha foi um pensador do século XX em Portugal. Já no início do século XX tinha obras preciosas, realmente. Um dia talvez aqui possamos falar um pouco mais acerca do seu pensamento. E ele escreveu versos porque esteve exilado em Toledo, na Espanha. E esses versos mostram bem o amor à terra natal. Ele o fez de maneira poética, era um escritor, sobretudo, na área da filosofia política, mas aqui fez versos exatamente porque estava saudoso da sua terra, embora ali próximo, o rio Tejo, em Portugal, Tajo, chama-se Tajo, na Espanha é o mesmo Tejo. Passa ali por Toledo. E ele, então, ali escreveu alguns versos, alguns sonetos, versos de variada ordem, e sonetos também, a todos reunindo em um livrinho muito interessante chamado Corte da Saudade, a Corte da Saudade. Então, diz ele, olha, reuni esses versos porque achei muito interessante. E aí nós precisamos sentir um pouquinho como ele estava, distante da pátria, com saudade da pátria, mas ao mesmo tempo respirando a hispanidade de Toledo, reconhecendo a importância da cidade. Mora a saudade em Toledo, onde eu a fui encontrar. Ele foi encontrar a saudade lá em Toledo. Fez a viagem do Tejo. Custou-lhe pouco a chegar, porque é muito próximo. Essa palavra saudade, se um português a inventou, foi em Toledo, jurava, que ele a chorar soltou. Toledo, espelho da morte, nasceu de sangue real. Filha das águas do Tejo, tem um irmão, Portugal. Se Portugal se partisse em 2 bocados no mundo, era para o mar o primeiro. Toledo herdava o segundo. Muito bonito isso. E na outra parte são ainda versos do mesmo Antônio Sardinha. Na corte da saudade, que é Toledo. Na corte da saudade, certo dia, bateu meu coração de português. E assim, batendo como ali batia, foi para sofrer e amar que Deus o fez. Assim, mostra ele a importância da terra e a saudade da terra, que só quem não se encontra na própria pátria é que é efetivamente capaz de sentir em profundidade. É por isso que muito frequentemente, é que eles fazem algumas viagens em cerca de mês ou pouco menos de um mês para o exterior, quando, depois de algum tempo, começam a sentir o desejo de regressar à casa paterna. É o regresso à casa paterna, regresso à terra onde se nasce, a terra dos pais. Esse é o primeiro fator da virtude do patriotismo. Bom, nós aqui novamente indicando por que se trata disso num curso, num encontro sobre direito notarial. Reitero aquilo que disse no início da nossa exposição. De todas as pessoas de uma comunidade, é exigível a prática das virtudes especiais. Mas em algumas delas, é mais exigível isso. Quais? De quais delas? Daquelas que exercem alguma autoridade, alguma potestade. E entre essas está o notário. O notário tem particular dever de realizar, de exercitar essas virtudes especiais. Entre elas, a da piedade patriótica. Não é imaginável uma autoridade que tenha desrespeito à bandeira, desrespeito aos símbolos gerais da pátria, desrespeito à terra onde se nasce. Isso não pode pensar em nenhum notário, isso é, sobretudo, impensável. Mas é preciso, há alguns poucos, lembrar esse fato. Porque nós nos esquecemos, no dia a dia, com tantos problemas a ver, nem sempre pensamos nessa realidade. E a outros é preciso animar a continuar essa tarefa. Essa é a grande maioria dos notários brasileiros, ou seja, que tem essas virtudes, mas que precisa ser animado a praticá-las. Sobretudo num clima de globalismo em que se quer diminuir a ideia de pátria em favor de uma ordem mundial, ou seja, da entrega tudo em mãos de um comando de um governo mundial. É essa a razão pela qual, mais do que nunca, deve estimular-se um patriotismo temperado, uma virtude equilibrada de amor à pátria.
de valorização da pátria, que, como vimos, não se confunde com a ideia de nacionalismo, especialmente fanatismo nacional. Muito bem, na semana que vem voltamos a cuidar da parte, da continuação das partes da escritura, e lá à frente, daqui a 15 dias, se Deus permitir, trataremos pelo menos de um ou outro mais fator determinante da virtude, do conceito de pátria e da virtude de patriotismo. Eu lamento, hoje não vou fazer saudação especial a ninguém, porque não recebi nenhum comentário. Suponho que eles tenham sido feitos, mas também não posso garantir, porque não encontrei nenhum. Fica aqui, então, apenas indicada a minha gratidão a todos aqueles que se dispuseram a nos acompanhar nesse nosso encontro. E nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem. Muito obrigado a todos.